mais, vamos dizer assim, especializada para poder atuar na área. E em contrapartida, toda essa minha jornada no mercado financeiro, eu fui juntando dinheiro e ia fazendo cursos relacionados à espiritualidade. Então, o que acontece? Todo o dinheiro que eu ganhava no mercado financeiro, eu ia atrás de conhecimento. Então, eu comprava realmente, ia atrás. Levou Viajava. o ET Bilu a sério. Cara, ou você busca respostas, ou você vai ser um cara que vai replicar aquele papagaio que os outros dizem. As pessoas não querem entender, eles querem buscar conhecer. Então vamos lá, eu quero saber o porquê que tudo é o karma. Não, você quebrou o carro, é o teu karma. Quebrou uma charrete na vida passada e agora o teu carro quebrou. Você fala, porra, meu, não tem nexo. De onde se tiram essas coisas? Então eu fui buscar respostas. Foi isso que te levou ao budismo, essas respostas? Não, o que me levou primeiro à jornada espiritual é, de novo, aquela historinha, né? Eu comecei a ver coisas aos 6 anos de idade. Minha família é uma família tradicional italiana, onde meu pai assumia as responsabilidades de casa, indo trabalhar, minha mãe cuidava da casa. Eu nasci em 1975, então tem que avisar que era antes da internet, Aham. antes de muita coisa, né? Entendeu? Antes dos Nessa, videogames também. cara, onde eu morei, a minha casa foi a 7ª construída na rua. Hoje já tem 3 bairros em volta. Entendi, antigo mesmo. Muito. A casa era muito antiga e assim, eu morava perto de um hospital, que era o Albert Einstein. A casa tinha uma energia curiosa. Então, ela foi construída em cima de uma senzala, perto de um hospital. Então, você imagina que eu estava no parque de diversões da espiritualidade. Com o tempo, aos 6 anos de idade, eu comecei a ver coisas estranhas acontecendo em casa. Que são aquelas presenças estranhas que você vê o vulto passando assim. Uhum. Só que você não vai falar, mamãe, tem um homem passando. Não, eu fiquei quieto. Eu não sabia o que era. E sabia que meu pai era muito rigoroso, muito rígido em relação à família. Então eu falei, eu não vou me expor, não vou buscar arrumar confusão com meus pais. Vou deixar. Então eu ficava só observando, só observando, só observando. E era muito? Eram muitos. Eram 6, 7 caras desse tipo. Eu vou te descrever como eu lembro deles, tá? Tá. Lembrando que o que eu tô te passando é uma Como- ótica de uma criança. Sim, tá. 2 metros de altura, mais ou menos uma largura de 1,5 m, com os olhos vermelhos. Acompanhava meu pai. Para onde meu pai ia, eles iam atrás. Eu ficava com medo. E eram vários desses aí, Eram tudo vários. bem parecido. E assim, bem parecidos já começa a complicar. Quando você tem diferentes obsessores, beleza. Mas quando você tem iguais, eles abrem margem para muitos problemas e muitos desequilíbrios. Ataques de raiva. Depende muito da maneira como eles se conectam, mas pode levar uma pessoa a ter surtos emocionais, Entendo. tá? E eu vou te explicar muito legal todo esse conceito. Comecei a ver, mas fiquei quieto. E foi indo. Aos 10 anos de idade, a coisa foi piorando. A casa, naturalmente, gerou um toque de recolher. Então, eu tenho um irmão, a diferença é de 2 anos. Tanto meu irmão quanto eu, nós sabíamos que a casa tinha alguma coisa. Então, nós passamos a escutar coisas estranhas na casa. Um dos fatores, por exemplo, a gente não saía do quarto. Então, dava 8 horas da noite, todo mundo para a cama, porque no dia seguinte tinha aula. Só que a gente ficava acordado até mais tarde para ficar escutando sons estranhos, porque sabia que acontecia. Teve um dia que eu acabei escutando alguns barulhos estranhos vindos da cozinha. E a minha casa era um corredor de mais ou menos 10 metros que levava para 2 quartos grandes, que eram 2 suítes onde meus pais ficavam, e eu e meu irmão dormíamos juntos. Tinha um outro quarto aqui e um outro quarto aqui, que eram quartos de bagunça e de brinquedo. Um corredor grande, cozinha, sala de jantar. E embaixo era uma sala de visitas, que ninguém entrava. Ninguém entrava. Por que Eu, ninguém entrava? Só por que não? eu vou explicar, a história é maior. Entendi, tá. Tem muita coisa legal, Caralho, cara. que doideira. Eu escutei um barulho na cozinha. Eu levantei e botei o ouvido na porta. De repente eu escutei passos vindo, porque era carpete. E meus pais estavam dormindo já há muito tempo. Eu escutava... E parava. E sabe quando criança vai aquele ponto de interrogação em cima direto. Você fala, caracoles, o que tá vindo?
Chegou uma hora que eu olhei pelo buraco da maçaneta para procurar. Aí escutei uma voz que ecoava dentro da minha cabeça, não passava pelo ouvido, falando, volta pra cama. Velho, Apertou. eu fui direto, mas eu pulei pra cama e me enrolei. A partir desse momento, eu comecei a ser notado por esses seres. Então, todas as vezes que eu passava pelo corredor, dava para vê-los entre os quartos, observando quem passava pelo corredor. Eles estavam esperando meu pai. E o pior é que, assim, eles saíam no momento em que meu pai entrava em casa. Então, eu sabia que meu pai estava chegando quando eu via a movimentação desses seres. Caralho, cara. Era incrível. Era algo que você sempre os via. Sempre. Se você tava em casa, você tava vendo esses troços. Sempre. Só que em contrapartida também tinha coisas estranhas que aconteciam. Então uma vez, era altos e baixos. Tinha o dia que eu via, tinha dia que eu não queria vê-los e eu me distraía com outras coisas. A distração da mente faz com que você não perceba mais eles. Você está distraído, você está fazendo outra coisa, tá? Na minha época, videogame, eu fui ter videogame muito depois. Os dias foram passando e teve os altos e baixos. Passei a estudar à tarde, chegava na hora do almoço e teve um dia que eu voltei para casa, ia deixar sempre minha mochila em cima da cama e ia almoçar. O dia eu cheguei e fui deixar a mochila em cima da cama e eu vi um cara em pé no quarto, 2 horas da tarde, cara, assim, com sobretudo, vestido como se fosse, Inglaterra, chapéu, todo. Eu parei e fiquei olhando. Aí o cara, sem mexer a boca, falando, você está me vendo? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi, mãe, tem um homem no quarto! Aí eu já falei. Minha mãe, obviamente, apareceu, não viu nada. Quando minha mãe chegou, já não tinha. Eu falei, cara, vou ficar quieto. É melhor ficar quieto. Aos 14 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Eu tinha um amigo, um vizinho que virou meu amigo, que morava na rua, na casa da frente. Era uma rua muito tranquila, a minha rua, cara. Não passava carro, não passava nada. Ninguém acessava aquilo, porque a avenida ficava de acesso paralelo. A gente não tinha rota de fuga como tem hoje, de trânsito. Não tinha trânsito na época. Entrei em casa para pegar uns brinquedos, fui me divertir com o meu vizinho da frente. Na época do G.I. Joe, Comandos em Ação. Legal. Puta, gostava bastante. Eu também curti, a gente fazia uns fortes e ficavam invadindo Isso, mas já tinha uns fortes, mas a gente fazia nas árvores. Como tinha muita árvore, então tinha o paraquedista, a gente jogava. Era legal, o comandante cobra, o destro. Isso. Puta, adorava. Atravessei para mostrar os brinquedos pro menino. Deixei lá, quando eu voltei, apagou, eu não lembro de mais nada. Eu acordei, eu tava uma casa de diferença no chão. Então eu rolei a rua. Eu acordei, tinha passado a minha casa, passado a casa do meu vizinho, eu tava já na terceira casa, cara. Pra você ter uma ideia, porrada. Caralho. Eu levantei, aos 14 anos, tirei a poeira. O que aconteceu? Não aconteceu nada comigo. Nada. Eu entrei em casa. O carro era um Passat antigo de aço galvanizado. O capô do cara ficou assim. Na hora o cara entrou, me pegou, me botou no carro e me levou pro Einstein. A única coisa que aconteceu, eu caí e bati a cabeça no chão. No que eu bati a cabeça no chão, tinha uma pedra e me cortou a cabeça. Só. Não quebrei nada. Só que aí tem um porém. Eu lembro do que aconteceu em termos espirituais. Eu entrei num túnel branco. Nesse túnel branco, eu lembro de estar subindo, cara, e estar sorrindo, feliz da vida. E eu entrava no túnel, eu olhava pra cima e falava, meu, que da hora, que legal. Chegou lá em cima, eu vi minha bisavó. Eu não tinha contato com a minha bisavó. Eu raramente a via. Quando chegou lá em cima, a minha bisa olhou pra minha cara e falou, Rô, não é a sua vez. Você pode descer. Eu desci muito rápido. E aí eu acordei. Que viagem, cara. Caralho. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, porra, então o túnel branco existe. Então essa bagaça é real. Porque eu vivia o negócio. A partir daí, eu comecei a querer descobrir. Eu falei, não, eu vou atrás dessa porrada. Eu vou saber o que tá havendo. O que é isso? Por que disso? Eu comecei a buscar literatura espírita, comecei a frequentar centros espíritas. E o meu primeiro dia no centro espírita foi extremamente bizarro. É sempre bizarro. Eu tenho o dedo torto para as coisas. Eu tinha 17 anos. Eu tava numa Qual que é a religião academia. da tua família? Não, meu pai não tem religião.
Meu pai, assim, é o famoso cristão italiano. Tinha uma cruz no peito, mas não tinha uma prática, não exercitava Tua mãe a também prática. não. Minha mãe também não. Entendi. Então eles não encheram o saco quando você foi procurar a tua vibe. Não, eu sempre fui de maneira bem silenciosa, não deixei claro o que estava acontecendo. Tá. Eu nunca expus isso para os meus pais, até porque, cara, eu acho que eles tinham mais coisa para se preocupar do que estava acontecendo comigo. Eu acho Bom, era é um que eu negócio acho meu. é que eu acho que esse bagulho aí é muito louco, tá E ligado? vai ficar. Quando eu tava treinando numa academia, eu e um amigo meu de infância, ele me ligou falando, pô, tô morando aí perto de você, vamos treinar tal. A gente foi numa academia de Kung Fu. A gente fazia Kung Fu e fazia musculação junto. Um dia entrou um cara. Ele era muito mais velho, devia ter uns 50 anos de idade. Ele ficava olhando pra minha cara. Falou, tô cagado, ele se apaixonou. E na época eu nem sabia o que era isso, né? Tipo assim, meu, tá olhando por quê? Deixa o cara. Aí ele se aproximou e falou, eu preciso te levar num lugar. Eu falei, que lugar? Que é isso? Ele falou, não, é sério. Eu preciso que você confie em mim. Você precisa ir comigo. Isso foi numa sexta-feira. Sábado eu tava treinando na academia, ele passou com a mulher e 2 crianças. Ele me viu, ele falou, tô indo num lugar, eu quero que você entre no carro e vá comigo. Cara, na época, super inocente, eu entrei e fui. Ele me levou no Centro Espírita, na Horácio Laffer, que é a Luz Divina, fica no Itaim. Na hora que eu cheguei, tinha uma pessoa na porta, recebendo as pessoas. O cara olhou pra mim e falou, que bom que você voltou. Eu falei, não, vai aparecer o Serginho Malandro. Pegadinha! Voltou como? Nunca tive aqui. Ele falou, que bom que você tá de volta. Eu falei, não, eu nunca tive aqui. Eu entrei, as pessoas que eram atendentes lá me cumprimentavam. Aí eu fui tomar o passe magnético e, cara, eu saí de lá flutuando, assim, a sensação era incrível. Falei, pô, esse negócio aqui é muito legal. Acho que eu vou começar a vir. E comecei a frequentar o Centro Espírita. Achei muito legal. Mas eu não seguia a doutrina. Eu queria o conhecimento dos caras. Então eu comprei todos os livros do Kardec. Eu tinha uma biblioteca assim vasta. Eu tinha mais de 1000 livros em casa. E comprava literatura para tentar entender o que tinha acontecido comigo. O que era aquilo? O que eu estava enxergando? Que tinha que ter uma explicação lógica. Com o passar do tempo, o Centro Espírita já não estava me atendendo às necessidades. Aí um dia eu fui tomar um passe lá. E durante o passe magnético, o cara parou. E não pode parar. O cara parou e me cutucou. Falando, eu queria falar um negócio com você. Falei, outro que vai se apaixonar por mim, eu vou falar que eu tô cagado. Ele olhou e falou, tem um anjo atrás de você.